Olha só, é o seguinte, tu já utiliza algumas ferramentas de gestão financeira? Porque é o seguinte, eu sempre falo, caracteriza uma empresa. De um lado saem dinheiro e entram insumos, matérias-primas. De outro lado, saem os produtos resultantes da mão de obra e da matéria-prima, que são as mercadorias, e entram dinheirinhos. Esse fluxo, essa parada que de um lado sai dinheiro, do outro entra, de um lado sai material e do outro também entra material, essa parada toda é o que a gente chama de fluxo de caixa. Toda empresa tem um fluxo de caixa. Essa é a característica máxima de uma empresa. Independente do que a empresa faça, se tem estoque, se não tem estoque, se produz produtos, se presta serviços, toda empresa tem um fluxo de caixa. Por que eu estou falando sobre o fluxo de caixa? Porque é algo importante e muito negligenciado no artesanato. No artesanato não é diferente. O artesanato, trabalhar com artesanato é tanto quanto cuidar do artesanato, fazer a gestão do artesanato, é tanto quanto fazer a gestão de uma empresa. Independente do tamanho da empresa, todas as empresas de um lado entram produtos, insumos, matérias-primas, de outro lado saem mercadorias, produtos, de um lado entram dinheiros e do outro saem dinheiros. Todas as empresas passam por esse processo chamado fluxo de caixa. Com o teu artesanato não é diferente. Aqui é um ponto que eu vou começar a live porque a grande, imensa, esmagadora maioria dos artesãos negligenciam. Para qualquer negócio, a gestão financeira é crucial e, especialmente, é importante para o artesão, pois precisa gerenciar os custos dos materiais, das matérias-primas. Ele precisa cuidar do preço de venda do seu negócio artesanal, dos produtos, dos artesanatos, da mesma maneira que ele precisa ter cuidado com o fluxo de caixa. E dentro de algumas principais ferramentas, a gente tem as planilhas, que a gente pode fazer o uso. Dá para a gente fazer o uso da própria contabilidade como ferramenta. Aliás, é importante a contabilidade como ferramenta, certo? E a gestão financeira, ela é a espinha dorsal de qualquer negócio de sucesso. Para o artesão entender como administrar as suas finanças é vital. E aqui a grande maioria dos artesãos negligencia, não se importa, simplesmente não está nem aí para isso. Vai apenas num feeling, vai apenas naquela coisa da noção. Ah, eu sei quanto deu aqui, eu imagino quanto deu. Eu vou gastar 100, boto mais 100 de mão de obra, vendo a 200, posso vender a 300 que eu tenho lucro, a 400 porque eu dobro o preço, eu tenho lucro. E aí eu tenho um retorno gigante, eu consigo comprar mais. Com 400 eu compro mais 4 para fazer. É mais ou menos esse raciocínio simples que o artesão faz uso, pensando que está se beneficiando dentro desse raciocínio simples. Ele computa um valor X de matéria-prima, materiais, valor X de mão de obra, muitas vezes dobra o preço ou quiçá nem dobra esse preço e tem aquela certeza de que está tudo certo, que está tudo bem, enquanto não está, porque existem outros custos a serem relevados. Existem outros fatores que envolvem as finanças dentro de um negócio de artesanatos. As vendas também interferem nas finanças. Afinal de contas, sem vender o produto artesanal, sem vender o serviço artesanal, a encomenda, o artesanato, sem vender, não se tem entrada de recursos. Sem entrada de recursos, não se pagam as contas, não se cobrem os custos. Consequentemente, temos aí um problemão. Então, as vendas também interferem no fluxo de caixa. Beleza? Elas estão ligadas ao fluxo de caixa. E entender como administrar as finanças é vital para garantir a sustentabilidade financeira e o sucesso e o crescimento do negócio de artesanatos. Isso não envolve apenas tu anotar as vendas, as receitas e as despesas ou os custos, mas tu precisa planejar os investimentos futuros, precisa cuidar e gerenciar o fluxo de caixa de uma maneira eficiente. Aliás,
No artesanato ainda é muito fácil fazer isso, porque muito do artesanato ele ainda é pequeno e é fácil de tu ter esse controle de custos. Pois tu precisa saber exatamente o quanto tu tá gastando nos materiais, nas matérias-primas, nos insumos usados na produção de peças artesanais, sem falar nos custos que existem de outras despesas. Despesas operacionais que envolvem o negócio de artesanatos. Isso é essencial para te conseguir precificar os produtos artesanais corretamente, garantindo que cubram os custos e ainda gerem lucro. Além do mais, monitorar o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, cuidar do fluxo de caixa do teu negócio de artesanatos te ajuda a evitar problemas que podem acontecer, problemas de liquidez. Por exemplo, problemas de tu precisar pagar uma conta e não ter dinheiro para pagar a conta. Isso é um problema de liquidez, falta de liquidez. Então, evita esses problemas, monitorando o fluxo de caixa, monitorando o que entra, o que sai. Evita esse tipo de problema, garantindo que tu tenha recurso suficiente para te cobrir todas as despesas e sobrar uma grana para te reinvestir no crescimento do teu artesanato. Ah, José, mas eu não quero ter funcionários, eu quero trabalhar sozinho. Eu adoro o artesanato porque o artesanato é como se fosse algo que me faz bem, é minha válvula de escape, é meu negócio, mas eu gosto de ficar sozinho, beleza? Ainda assim tem que reinvestir no crescimento, tem que reinvestir em mais material para te poder produzir cada vez mais. Tu tem que investir, talvez, em estudo, em conhecimento. Isso tudo é importante. Só tem como isso? Como é que tu só tem acesso a esse tipo de situação? Como é que tu tem acesso ao reinvestimento? Montando preço justo nas tuas peças artesanais. E para montar um preço justo, precisa saber quanto tu tá gastando para produzir, para prestar serviço. E para isso tudo, tu precisa fazer uso do planejamento financeiro. Precisa ter um plano financeiro. Plano financeiro claro, que permite que tu faça os investimentos estratégicos. Talvez comprar novos equipamentos para produzir mais e melhor. Talvez comprar mais matérias-primas, mais insumos de produção, materiais para expansão do estoque. Talvez investir em marketing, comprar alguns anúncios para levar as tuas peças de artesanato a mais pessoas, beleza? E para tu fazer tudo isso, é sempre importante tu contar com o uso do bom e velho papel e caneta. Papel e caneta. Bom e velho papel e caneta. Claro que existem outras maneiras mais tecnológicas hoje em dia, porém, tu pode fazer o uso das planilhas. Por exemplo, tu pode usar uma planilha de papel e caneta, bem tranquilo, certo? E, obviamente, usar uma planilha eletrônica, uma planilha digital. Pode usar uma planilha do tipo do Excel, do Google Sheets. Naturalmente, quando tu for montar uma planilha, que é uma ferramenta de gestão financeira, tu precisa ter alguns dados, alguns elementos para coletar de dados. Tu precisa, por exemplo, para te controlar as vendas e os gastos ou o pagamento das contas do teu negócio de artesanatos, precisa ter uma planilha. Quer saber de uma coisa? Eu adorei compartilhar esses insights contigo nesse corte, mas há muito mais na nossa live completa. Junte-se a mim terça-feira que vem, às 20 horas e 1 minuto, no podcast 5 em 30, para explorar todos os detalhes que farão o teu negócio artesanal desenvolver ainda mais. Às 20 horas e 1 minuto, às 8 da noite. Marca no teu calendário agora mesmo. E um bom vídeo para ti. Galera, eu comecei com um caderninho, caderno, caneta, onde de um lado da planilha eu anotava tudo que era vendido. Do outro lado eu apontava tudo que era pagamento, saídas. Por exemplo, comprava couro, eu anotava a compra do couro e anotava como saída. Saída de R$150. Anotava a saída, a entrada, por exemplo, fazia uma venda de uma rede de cabeçada, anotava a entrada de R$250. E assim, dessa maneira, eu podia fazer o cruzamento ali. 250 menos
150 tem o saldo de 100, saldo positivo de 100. E assim eu mantia o controle do fluxo de caixa, das entradas e das saídas. Uma planilha. Uma planilha, ela é uma ferramenta básica e é uma excelente maneira de tu começar a organizar as finanças. Tem outros tipos de planilhas que tu pode aplicar no teu negócio de artesanatos. Tu pode ter uma planilha de precificação. Nessa planilha, tu anota todos os preços dos teus produtos artesanais. Por exemplo, o meu tipo de artesanato, quer dizer, hoje eu não estou tão limitado a um único tipo de artesanato. Mas, lá atrás, quando eu trabalhava apenas com couro, eu posso dizer para ti que dentro dessa linha do couro existem uma imensa gama de possibilidades de peças e produtos que são possíveis de ser exploradas. Por exemplo, dá para produzir bainhas, carteiras, dá para produzir cintos, dá para produzir materiais para se andar a cavalo, dá para se produzir alguns produtos para o uso do dia a dia em casa, dá para se produzir alguns produtos para o uso do dia a dia na rua, enfim, uma grande variedade de materiais é possível se trabalhar com couro. Entretanto, não tem como tu gravar um a um dos preços. É muita coisa. Posso tranquilamente dizer para ti que dá para trabalhar com uma série de mais de 1000 produtos artesanais em couro. Isso eu estou chutando por baixo, certo? Se a gente contabilizar as variedades, as variabilidades que pode se ter de uma única peça em couro, a gente pode passar desse número tranquilamente. E como decorar o preço de tudo isso? Não tem como, galera. Por mais que o artesão diga, eu sou bom, eu decoro, não tem como. Simplesmente não tem como. Pelo simples fato de que é muita informação para se gravar e se lembrar com precisão. E aqui acontece um grande erro, que é o chutômetro do artesão funcionar. Quanto sai para fazer tal peça? Aí o artesão vai lá e chuta. Essa semana que passou, vou contar uma coisa para vocês aqui. Semana passada, a gente teve um montuado de orçamentos para fazer. Mas o fato é o seguinte, todos esses orçamentos chegaram em muito pouco tempo. E não tem como eu saber de cor e salteado cada produto, porque de um lado é um cliente pedindo rédeas cabeçadas, do outro é um cliente pedindo uma peiteira, do outro é um cliente pedindo uma faca. Não tem como eu lembrar do preço do cabo, do preço da bainha, não tem como a gente gravar toda essa informação. É impossível. E se tu gravar essa informação, com certeza tu não está te dedicando ao artesanato. Então, tu fazer o uso de uma planilha com os preços anotados é mais que excelente, mais que te recomendo que tu faça isso. Uma tabelinha, uma planilha onde tu tem os preços dos teus produtos artesanais anotados e com a possibilidade que seja possível de corrigi-los sempre que necessário. Pode criar essas planilhas também para rastrear, por exemplo, as despesas. Tudo que saiu de dinheiro do teu negócio de artesanatos. Para onde foi? Foi para custos? Foi para gastos? Ou foi para despesas? Posso te dar uma dica aqui? Primeiro que custos é tudo que envolve a produção de artesanato. Despesas é tudo que envolve gastos não, mas saídas de dinheiro que não tem a ver com a produção, mas tem a ver com o negócio de artesanatos, com a oficina de artesanatos. E gastos é tudo que não tem nada a ver com nenhum nem outro. Muitas vezes esses são os que sangram o artesão, beleza? Então tu pode usar, por exemplo, uma tabela para te visualizar o teu dado financeiro, os teus dados financeiros de maneira mais clara e compreensível. Pode criar uma tabela, uma planilha mensal onde tu registra todos os custos dos materiais. Mão de obra, matéria-prima, despesa operacional, e tu pode comparar esse pagamento dos custos com as vendas, com a receita. Assim tu consegue comparar os dois e ter ideia ali de quanto de lucro líquido tu teve com o teu negócio, quanto de margem teve com o teu negócio. Tu consegue fazer isso. Outra ferramenta muito importante é, à medida que o teu negócio de artesanatos cresce, é usar a contabilidade. A contabilidade é algo muito simples. Tu pode fazer tanto quanto tu pode contratar um contador para te ajudar a fazer.
Porém, talvez o contador possa ser o cara mais indicado para te ajudar. Porém, eu vou dizer uma coisa para ti. Eu acho importante o artesão fazer as próprias contas. Mesmo que simples, mas ele fazer a própria contabilidade. Pelo menos no começo. Porque à medida que o negócio de artesanatos vai se desenvolvendo, ele vai ter a necessidade de ter alguns documentos, como o livro caixa, que está dentro da contabilidade. O livro caixa nada mais é do que um caderno, por exemplo, onde tu anota ali entradas e saídas. Nada mais é do que isso. Anotar ali entradas e saídas. E o saldo. Isso é um livro caixa. Livro diário, na verdade. Mas é o livro caixa. Vamos chamar de caixa. Uma outra ferramenta da contabilidade é o balanço patrimonial. E é o tal do balanço patrimonial. É tu colocar no papel tudo que tu tem, que o teu negócio de artesanatos tem. Ah, meu negócio de artesanatos tem lixadeira, furadeira, torno, beleza. Isso tudo tem que constar lá dentro do balanço patrimonial, beleza? Matéria-prima, tudo que tem em estoque também tem que constar dentro do balanço patrimonial. Então tu vai anotar tudo que tu tem, depois tu vai anotar tudo que tu tem de vendas no futuro, que serão vendidos, ou serviços que serão prestados, e todos os custos. Isso tem que estar dentro do balanço patrimonial. É algo muito simples de se fazer. Tem também softwares que fazem isso, beleza? Porque pode automatizar esse tipo de tarefa. Mas eu digo pro artesão, ele no começo tem que fazer a própria contabilidade dele, para ele conhecer como a palma da sua própria mão o seu negócio. Acho importante no comecinho o artesão entender essas dinâmicas. É muito simples, não é algo complexo, beleza?